E os liberalecos não são os únicos lixos que existem. Existem os libertins. Os libertins são aqueles que têm uma interpretação, uma hermenêutica do PNA tão abjeta, tão desprovida de qualquer lastro moral, que chega a espantar qualquer pessoa que queira virar libertário. Quem espanta libertário não é eu, gordinho, virgão, com a cara feia. Pode me xingar, eu sou autista, Asperger, virgão, louco, dou rede, foda-se, caguei, o que importa é o argumento. O que espanta potenciais libertários é aqueles libertins que vêm falar que tudo bem com pedofilia. Aqueles libertins que vêm falar que tudo bem com colocar veneno no alimento. Compra quem quer. Esses libertins são o câncer. Esses libertins são os anti-apóstolos do libertarianismo. Eu tava, bem de manhãzinho, meu pai tava lendo pra mim um negócio da Friboi e da outra porra de marca lá, Seara lá. Os frigoríficos lá. Eu não leio o jornal, meu pai tava lendo essa porra aí. Os caras estavam adulterando carne. O Friboi, que é uma empresa corporativista ligada diretamente ao PT. Ao PT! Tava adulterando a carne. Colocando carne estragada, veneno. A outra Seara lá, esse frigorífico de merda com atorzinho global fazendo propaganda, mesma porra. Ainda bem que o salsichão que eu como é do frigorífico Hans, que é um frigorífico familiar de imigrantes alemães que existe desde 1900 e preto e branco lá. Os caras envenenam a carne. Você acha que dá ok? Você acha que compra quem quer? Aí o mercado se ajusta, aí as pessoas vão boicotar a Friboi e vão comprar de outro frigorífico depois que morre 500 pessoas de intoxicação alimentar? Não, isso não é ok. Isso é agressão física. Isso é terrorismo biológico. Esses caras da Friboi, da Seara, tinham que ser empalados vivos com formiga tucandeira na cara e queimados. E quem reclamar tinha que tomar bala também. Aí vem o libertinho e fala que tá ok com isso. Pedófilo, meu. O cara vem falar que tudo bem fazer sexo com criancinha, como se a criancinha pudesse ter noção do que tá acontecendo, como se a criancinha pudesse ter responsabilidade psicojurídica por esse ato, como se ela pudesse divisar as consequências desse ato. Uma criança, os seus filhos da puta, seus maconheiros. Pedófilo tem que queimar também. Mata. Eu até iria mais longe. Não precisa nem o cara molestar a criança. Pra mim, só de o cara ser pedófilo, mata logo, é praga, dedetiza essa merda, viola o PNA mesmo, tá bom. Vocês podem discordar de mim nessa. Eu odeio essa raça mesmo, eu sou católico, eu quero acabar com essa baixaria, essa pouca vergonha. Agora, o cara achando que é normal o sujeito molestar a criancinha desde que a criancinha consinta, vá a merda, seus lixos. Pedofilia, cara, não é possível. Aí outra discussão que teve é arma pra bandido. Que teve um sujeito aí que fabricava armas no fundo de quintal e vendia pra bandido, pra assassino, pra traficante de droga, mas não é traficante honesto não, é traficante barra pesada mesmo, aqueles que mata. E o cara vendia. Aí ele foi preso, muito bem preso. É óbvio que eu sou a favor do contrabando de armas, eu sou libertário, eu sou a favor de vender arma por aí, pros civis se armarem e resistirem ao governo. Agora o cara vendia arma pra bandido, caralho. Da mesma forma que esse cara tem que ser punido, o Obama tem que ser punido por vender arma pro ISIS e pra Irmandade Muçulmana e pra Brigada Al-Nusra. Ué, o que mudou? Da mesma forma, os banqueiros lá do Tratado Young que venderam armas pro Hitler se rearmar tem que ser punidos também. Eles rearmaram o Hitler, caralho. Os caras que venderam arma pro Stalin tem que ser punidos. O Carlos Menem, presidente da Argentina, que traficava arma para terroristas comunistas lá no leste europeu, tem que ser punido também. Porque se você vende arma para bandido, você é de facto parte da sua linha de suprimentos. Você é parte de todo o processo de operação dos terroristas, dos bandidos, dos criminosos, dos estados. Ué, linha de suprimento logístico. Um militar de logística é tão parte do exército quanto um comando das forças especiais que está lá na frente. Ou seja, se você vende arma para bandido sabendo que ele é bandido, você pode não saber. O cara, porra, não sabia. Agora, você vende sabendo, cara, você é bandido também, você é cúmplice. Você é parte da sua linha logística. Você é parte do seu processo de suprimentos. Tem que ser punido. E tem que ser duramente punido. Tem que tomar pau, tem que tomar bala. Tem que tomar baionetada. Na cara, de preferência, pra estragar o velório mesmo. Aí vem os libertins falando que não, você pode vender arma pra quem quiser. O único criminoso é o cara que realmente aperta o gatilho na... Porra, a sociedade vai ser refém, então. Nós vamos ficar esperando os caras apertar o gatilho pra punir? Enquanto monta-se toda uma linha de suprimentos por trás?
enquanto monta-se toda uma linha de preparação de ataque surpresa, etc., a hora que vocês acordarem, falam, pô, agora violar no PNA, agora nós vamos agir. Eles já tomaram conta de tudo. Nós temos que ter ataques preventivos, sim. Uma sociedade livre tem que estar preparada para fazer ataques preventivos contra o inimigo. Se o inimigo está acumulando tropas na fronteira do Ancapistão, não é porque ele não entrou na fronteira do Ancapistão que você não vai atacar. Pô, o cara tá de má fé. O cara tá com má intenção. O estatistão tá lá colocando várias divisões blindadas na fronteira do Ancapistão. Estão planejando merda. Vai lá e bombardeia eles, pô. Não vai esperar ele invadir. Pô, tem que explicar isso pro cara. É guerra, cara. Na guerra não dá pra ficar seguindo o PNAzinho à risca. A guerra é caos mesmo. A guerra é contradição. A própria ontologia da guerra nos mostra que ela é um processo totalmente contraditório em relação ao plano original de Deus para a espécie humana, pô. Caras que nunca se viram se matando no campo de batalha. Aí existem as causas disso. Existem as consequências disso. Mas na hora que o inimigo tá invadindo, você vai ter que guerrear. E você vai ter que guerrear para vencer. Não para ficar vendo se o Rothbard aprovaria. Não dá, cara. Libertin tá fora da realidade. Sou contra o Estado, sou a favor de acabar o Estado hoje, mas ficar com PNA. Ah, vai tomar no rabo, pô. Vai sentar num toco. Tem grandes autores libertários que também cometem essa mesma falácia. Por exemplo, Walter Block, lá no livro dele, Defendendo o Indefensável, né? Maior parte das coisas que ele escreve lá eu concordo. Dá pra defender o cafetão, dá pra defender a prostituta, dá pra defender trabalho infantil. Agora, ele vai lá e defende o cara que grita fogo num cinema lotado. Então o cara tá num cinema lotado, tá pegando fogo! Aí todo mundo sai correndo e se pisoteia e morre. Um cara desse é um assassino. A não ser que esteja pegando fogo mesmo. Aí ele salvou gente de morrer queimada. Mas o cara que faz isso só de sacanagem é um assassino. Ele não tem direito de gritar fogo num cinema lotado. E os libertinos têm que colocar isso na cabeça. É possível. Rothbard, Murray motherfucking Rothbard. Ele defende que o pai tem o direito de deixar o filho morrer de inanição. A partir do momento em que você assumiu a responsabilidade de colocar um filho no mundo, a partir do momento em que você participou da concepção de um novo ser vivo, e lembro que você não participou disso sozinho, você participou disso com a mulher, né? Você e a sua mulher entraram com a carne e Deus entrou com a alma. Ele infundiu a alma lá quando vocês tiveram a relação. Olha a responsabilidade, não é simplesmente PNA e propriedade privada não, cara. Você contraiu uma responsabilidade para com seu filho. De dar-lhe meios de subsistência moral e material até que ele seja independente. Você não pode deixar ele morrer de fome. O cara que fizer isso com o filho tem que ser condenado à morte também. Rothbard cagou no pau. Errou feio. Aí os caras vêm falar de segurança. Os caras vêm falar, por exemplo, da defesa contra um Estado. Aí o Libertin... Ou uma transição para o Ancapistão. Aí o Libertin fala o seguinte. Para ter uma transição para o Ancapistão, a gente vai comprar Bitcoin. Nós vamos fazer homeschooling. E aí o Estado vai acabar sozinho. Não! O Estado não vai acabar sozinho. Vocês ficam me ridicularizando porque eu defendo a via armada revolucionária, né? Mas você acha que o Estado, realmente, com todo o seu aparato de NSA, de Forças Armadas, de monopólio da justiça, vai deixar você acabar com ele por causa de Bitcoin? Ele simplesmente vai controlar os seus Bitcoins. Ele vai regular os seus Bitcoins. Ele vai taxar os seus Bitcoins. Ele vai hackear os seus Bitcoins. Bitcoin é útil? O algoritmo é útil? Eu já falei nisso. É uma excelente ferramenta acessória. Imagina uma guerra. Numa guerra, a pesquisa de novas armas é importante. Angariar fundos junto à população civil é importante. O home front é importante. A intendência é importante. O material bélico é importante. As finanças são importantes. Mas a atividade fim é a cavalaria, infantaria e artilharia, rapaz. Mesma coisa, na guerra contra o Estado, homeschooling, Bitcoin, agorismo, escrever texto para o Instituto Rothbard é importante. A atividade fim é bala no Estado. Não tem outra saída. Vocês têm que se remeter um pouco à história, não é possível. Kuyuk Khan escreveu ao comandante na Rússia o seguinte: nós temos um decreto aqui. Isso aí foi na época da expansão do Império Mongol. Os nossos vassalos, nossos povos que nós invadimos e tornamos escravos vão ter que nos obedecer. Eles vão ouvir o decreto e vão ter que obedecer o decreto. Aí ele escreveu o seguinte: aquele que se recusar a ouvir o decreto, fingir que não é com ele, fingir que, isso aí é com vocês, eu nem ouvi o decreto, eu tô na minha, destrua-os. Kuyuk Khan, ele representa, ele personifica o Estado. O Estado é assim. Você não pode simplesmente fingir que ele não existe. Você não pode simplesmente fingir que não é com você e você acumula os seus bitcoins, você educa o seu filho em casa. O Estado existe e o Estado é pior do que o Kuyuk Khan.
Se você fingir que você não o escutou, ele vai lá e vai te destruir. O Estado é assim que funciona. Como é que você se defende de um cara desse? Seja mais filho da puta que ele. Seja mais brutal do que ele. Se ele tem 10 canhões, tenha 20. E acaba com ele. Essa é a única maneira de se defender do Estado. Aí eu vejo, por exemplo, ontem eu tava conversando com um amigo meu lá que é minarquista. Ele nem sabe do Rothbard. É um cara que tá no bom caminho, né, por assim dizer, so to speak. Aí eu tava falando com ele, bom, mas tem que privatizar a justiça e a defesa também, são os dois setores mais importantes, você vai ver, daqui a 6 meses você vai virar ANCAP e tal. Tava aquela conversa com ele, e ele falou o seguinte, pois é, eu já ouvi um amigo meu falar de privatização da justiça, mas eu achei o que ele falou um absurdo. Aí eu falei, o que ele falou? Ele falou uma ideia lá de que não interessa se o mendigo não tem dinheiro para contratar um advogado. O mendigo poderia vender o seu direito de processar alguém e aí a grande empresa processa para ele. E eu achei isso muito louco, eu achei que isso é elitismo, eu achei que isso não garante os direitos do mendigo. Aí eu falei pra ele, pô, você tem razão, cara. Esse exemplo é podre. Eu não me lembro de quem que é esse exemplo, eu acho que é do David Friedman, que é outro lixo humano. É um utilitarista matemático pagando de ANCAP. Mas esse exemplo é péssimo. Se o mendigo sofre um sinistro, sofre uma agressão, e ele tem direito a uma indenização de valor X, ele tem direito a uma indenização de valor X. Se ele vende esse direito, essa ideia ridícula, ele simplesmente está contratando um advogado a preço de ouro que vai ficar com 90% da indenização que era cabida ao mendigo e não à empresa de justiça. Então isso não resolve o problema de justiça. Eu sou a favor de privatizar a justiça por outros motivos. Pelo seguinte, o mendigo poderia sim entrar com processo, haveria contratos locais que garantiriam um nível de subsistência da justiça, mas a demanda dos cidadãos, principalmente se for uma demanda genuína de cidadãos que tenham soberania individual, é por um sistema de justiça moral, que não dependa do poder aquisitivo das partes. Assim, por contrato, o mendigo teria que ser defendido. Haveria inclusive seguros de justiça. As pessoas mais passíveis de processo, que são os grandes empresários inovadores, as empresas de defesa e justiça que vivem se metendo em problema, provavelmente pagariam esse sistema. O mendigo teria que ser indenizado. Se por acaso o tribunal não desse a justa indenização para esse mendigo, o que aconteceria? Ele seria processado por outro tribunal. Porque um outro tribunal... Cara bobo. Agora, nós temos uma autoridade familiar. O pai tem que saber o que é bom para a filha, tem que proteger a filha. Agora, se nós formos omitir e deixar as famílias se desestruturarem dessa forma, onde um pai abdica das suas funções por causa da noção rasa de PNA da cabeça de um libertim, nós vamos deixar toda a autoridade moral na mão daquela elite que se formaria, uma elite natural que se tornaria artificial, que faria a hermenêutica da propriedade privada no sentido libertim. Então surgiria uma autoridade hermenêutica. Dessa forma, os indivíduos imorais explorariam todas as brechas que se formariam em torno dessa hermenêutica libertim da propriedade privada. Eles dominariam a sociedade. E mais, os bandidões, os criminosos se aproveitariam disso. Porque no momento em que você agisse com a violência, violando o PNA, para defender aquilo que é ordenado e moral, como por exemplo proteger a sua filha contra o enganador, você teria que ser punido segundo a ética libertina. Mas qual seria a punição? Para que você fosse punido e houvesse uma coerência de proporcionalidade, nós teríamos então que ou punir gravemente um pobre pai de família que foi defender a sua filha, ou diminuir a punição de todos os violadores de propriedade privada, incluindo dos bandidos que mereciam ser gravemente punidos. Então os bandidos também se dariam bem numa sociedade libertina, porque não haveria parâmetros morais para diferenciar um pai que meteu a porrada no namorado da filha e um bandido que agrediu uma velhinha para roubar as economias da vida dela. Então essa é a sociedade libertina. Uma sociedade libertina exploraria as brechas morais que surgiriam em torno dessa hermenêutica rasa da propriedade privada para que a virtude fosse demolida. Então eles falam que eu estaria indo contra as virtudes? De jeito nenhum. Pelo contrário, é preciso que haja uma virtude institucionalizada. Não é Estado. Não é Estado. Mas nós não podemos deixar com que as virtudes que formam uma amálgama social desapareçam por causa da ética libertina. Essas virtudes devem ser exercidas num sentido prático. Então essas virtudes sociais devem ser exercidas num sentido prático e institucional.
Portanto, nem todo violador do PNA deve ser punido. Depende dessa teleologia moral. Do contrário, você está demolindo as virtudes que formam a amálgama da sociedade. E não dando nenhum incentivo para que o indivíduo seja realmente virtuoso. Eu sou a favor de respeitar a propriedade privada, o PNA, na grande, imensa maioria dos casos. Inclusive, por esse mesmo motivo, eu sou contra a própria existência do Estado. Sou a favor de abolir o Estado hoje, debaixo de bala. Agora, cagar em cima da moral, não. Então não me calunie. Cara bobo. Agora, nós temos uma autoridade familiar. O pai tem que saber o que é bom para a filha, tem que proteger a filha. Agora, se nós formos omitir e deixar as famílias se desestruturarem dessa forma, onde um pai abdica das suas funções por causa da noção rasa de PNA da cabeça de um libertino, nós vamos deixar toda a autoridade moral na mão daquela elite que se formaria, uma elite natural que se tornaria artificial, que faria a hermenêutica da propriedade privada no sentido libertino. Então surgiria uma autoridade hermenêutica. Dessa forma, os indivíduos imorais explorariam todas as brechas que se formariam em torno dessa hermenêutica libertina da propriedade privada. Eles dominariam a sociedade. E mais, os bandidões, os criminosos, se aproveitariam disso. Porque no momento em que você agisse com a violência, violando o PNA, para defender aquilo que é ordenado e moral, como por exemplo proteger a sua filha contra o enganador, você teria que ser punido segundo a ética libertina. Mas qual seria a punição? Para que você fosse punido e houvesse uma coerência de proporcionalidade, nós teríamos então que ou punir gravemente um pobre pai de família que foi defender a sua filha, ou diminuir a punição de todos os violadores de propriedade privada, incluindo dos bandidos que mereciam ser gravemente punidos. Então os bandidos também se dariam bem numa sociedade libertina, porque não haveria parâmetros morais para diferenciar um pai que meteu a porrada no namorado da filha e um bandido que agrediu uma velhinha para roubar as economias da vida dela. Então essa é a sociedade libertina. Uma sociedade libertina exploraria as brechas morais que surgiriam em torno dessa hermenêutica rasa da propriedade privada para que a virtude fosse demolida. Então eles falam que eu estaria indo contra as virtudes? De jeito nenhum. Pelo contrário, é preciso que haja uma virtude institucionalizada. Não é Estado. Não é Estado. Mas nós não podemos deixar com que as virtudes que formam uma amálgama social desapareçam por causa da ética libertina. Essas virtudes devem ser exercidas num sentido prático. Então essas virtudes sociais devem ser exercidas num sentido prático e institucional. Portanto, nem todo violador do PNA deve ser punido. Depende dessa teleologia moral. Do contrário, você está demolindo as virtudes que formam a amálgama da sociedade. E não dando nenhum incentivo para que o indivíduo seja realmente virtuoso. Eu sou a favor de respeitar a propriedade privada, o PNA, na grande, imensa maioria dos casos. Inclusive, por esse mesmo motivo, eu sou contra a própria existência do Estado. Sou a favor de abolir o Estado hoje, debaixo de bala. Agora, cagar em cima da moral, não. Então não me calunie.